Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito desta briga, este quebra-pau entre o Alan dos Santos e boa parte dos bolsonaristas, dos ex-bolsonaristas, enfim, é o que a gente costuma dizer no português claro, o fogo no quengarau. E tudo começou com a prisão de Oswaldo Eustáquio, o blogueiro bolsonarista que se auto-intitula jornalista de alta performance. Ele descumpriu uma medida, foi até o Ministério da Damares, não poderia ter ido, e aí foi preso logo depois e virou uma bagunça sem fim. Estando preso, ele foi consertar o chuveiro, subiu em cima do vaso sanitário. Algumas pessoas falam que ele estava fazendo as suas necessidades. Outras pessoas falam que ele estava consertando o chuveiro. Vamos achar mais bonito que ele esteja consertando o chuveiro. E aí ele caiu, se acidentou, caiu do vaso, né, de cima do vaso, e acabou se acidentando. Bom, logo depois disso, ele foi levado até o hospital de base. Naquela ocasião em que ele foi levado para o hospital, algumas pessoas começaram a dizer que ele estava paraplégico, que ele não tinha mais o movimento das pernas. O Alan dos Santos é um deles. Muitas pessoas bolsonaristas, os defensores, começaram a falar sobre esse fato dele estar paraplégico, de que ele não tinha mais condições de se movimentar, que ele ia ficar na cadeira de rodas para sempre, mas logo depois foi colocado que isso era mentira, enfim. O Alan dos Santos foi um cara que começou a mandar mensagens para Carlos Bolsonaro, para Jair Bolsonaro, dizendo que vocês têm que defender, onde já se viu, vocês estão deixando o cara lá, o cara é um patriota, sempre defendeu vocês. E aí o Carlos Bolsonaro bloqueou o Alan dos Santos, virou aquela bagunça, aquele fuá. E aí realmente foi quando tudo começou, porque aí entra Danilo Gentili no meio da história. Eu vou contar todos os detalhes para você, vou mostrar aqui as postagens, só que antes eu preciso pedir para você dar o joinha no vídeo e para você se inscrever no canal. Eu tenho um público muito bacana, a qual eu agradeço, você que acompanha, você que está sempre aqui comigo, agradeço a você que acompanha todos os vídeos. Pelo menos 70% dos vídeos, das visualizações dos vídeos, são de pessoas que estão aqui sempre, que estão no canal, que ativam o sininho. Mas eu tenho 35% de pessoas que acompanham os meus vídeos e que não se inscrevem no canal. Então eu preciso que você se inscreva, dê essa força pra gente. Se você não pode compartilhar os vídeos, fazer algum trabalho de divulgação do canal, se você se inscrever, você vai estar ajudando muito. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o joinha, você está ajudando o nosso trabalho, você está ajudando para que a gente continue aqui no YouTube, gravando vídeos com frequência, que a gente continue trabalhando. 2021 vai ser o ano desse canal, porque nós estamos com um projeto para a gente alcançar nesse ano de 2021 os 200 mil inscritos. A gente precisa da sua força, tá bom? Bom, eu vou colocar algumas postagens, eu vou ler aqui, mas eu vou colocar também aqui para você na edição, vai ficar uma coisa muito bonitinha, tá? A primeira postagem do Alan dos Santos diz o seguinte: falem alguma coisa, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Bolsonaro São Paulo, que é o Eduardo Bolsonaro, e Jair Bolsonaro. Quando Adélio agiu, todos nós estávamos do lado de vocês. Falem alguma coisa, qualquer coisa. O Oswaldo Eustáquio está paraplégico. Então essa foi a primeira postagem, foi quando tudo aconteceu, o início de tudo. Foi quando o Alan dos Santos e algumas outras pessoas começaram a falar que o Oswaldo Eustáquio estava paraplégico, o que não é verdade. Não havia nada que pudesse comprovar isso até então. Então essa foi a primeira postagem. O que aconteceu? O Carlos Bolsonaro foi lá e pum, acabou bloqueando o Alan dos Santos. E aí o Alan dos Santos fez uma resposta para ele. A Damares Alves deixando de me seguir no Instagram e o Carlos Bolsonaro fazendo o mesmo aqui, não é o tipo de resposta que eu esperava. Temos um jornalista preso sem cometer crime e estou cobrando em quem eu votei. Se eu não cobrar em quem eu votei, vou cobrar quem? Decepcionado. Logo que ele postou isso daí, já ficou aquela celeuma na internet, especialmente no YouTube. Logo que ele postou isso daí,
Logo que ele postou isso daí, já criou uma celeuma no Twitter, especialmente no Twitter, porque tudo isso aqui aconteceu no Twitter, porque as pessoas começaram a falar, pô, o Carlos Bolsonaro bloquear o Alan dos Santos, alguma coisa de muitíssimo errado está acontecendo, porque a verdade, e haja visto, ambos pareciam ser irmãos siameses, né? Unha e carne, como se diz no interior de Minas. Então não fazia o menor sentido que o Carlos Bolsonaro fosse bloquear o Alan dos Santos. Logo depois veio essa postagem do Alan dos Santos. Presidente Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, que é quem usa o Twitter. Aqui o cara já deu uma entregada. O povo cobra e merece resposta. Se a vida de político está difícil, imagina a de quem não tem escolta armado, é preso sem cometer crimes e vê seu silêncio. Aqui realmente a coisa começou a ficar um pouco mais complicada, um pouco mais séria, porque aqui nós temos uma declaração, assim, de forma categórica, por parte do Alan dos Santos, que o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, é quem utiliza, é quem responde, é quem publica as coisas no Twitter do Jair Bolsonaro. E aí realmente a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Nós já sabíamos disso, nós já colocamos aqui no canal, logo no início, de que o Carlos Bolsonaro estaria por trás disso, de que o Bolsonaro ele nem tinha condições de ficar publicando essas coisas. A gente já, estou falando aqui do canal, mas muitos outros já falavam a respeito disso. Teve o famoso caso do Pavão misterioso, que todo mundo imagina que seja também o Carlos Bolsonaro. Mas a grande verdade é que nós não tínhamos uma comprovação, porque somente as pessoas mais do círculo mais próximo do Bolsonaro, e obviamente o Bolsonaro e o Carlos é que saberiam disso, e que poderiam confirmar isso. É aqui que o Danilo Gentili entra, é exatamente aqui que a treta começa. Aí o Danilo Gentili escreve o seguinte: quem ainda acredita neste verme de aluguel? Dá uma olhadinha, e eu peguei apenas uma asinha de ontem, hein? Ele é o Gengióquio. Gengióquio é uma mistura de gengivão, que é o apelido do Alan dos Santos, com Pinóquio. Sempre que ele mente, cresce a gengiva. Por isso, a gengiva é desse tamanho. Ele não para nunca de mentir. E aí o Danilo coloca, então, as postagens do Alan dos Santos nessa seguinte sequência. A primeira postagem falando sobre laudo médico, Oswaldo Júnior está paraplégico. Aí depois, lá no Terça Livre, Eustáquio já estava paraplégico quando foi socorrido, aponta documento médico. E aí depois, uma postagem da Bia Kicis, exame mostra que Oswaldo Eustáquio não está paraplégico. Então é uma forma dele dizer a respeito do Alan dos Santos, para dizer que não, que era tudo uma mentira. O Danilo Gentili fez uma outra postagem também falando de maneira bem dura a respeito do Alan dos Santos. Ri do ego a ser chutado e ele fez a única coisa que sabe, relinchou e criou fake news. No momento, ele está na TL dele, insinuando que eu teria ligação com esquema de pedofilia e desvio de verba pública. O curioso é que eu estou em paz aqui e quem está foragido da justiça e do país é ele. É bom lembrar que não é a primeira vez que o Danilo Gentili ataca o Alan dos Santos. Eu não vou ler essa postagem aqui porque ele fala alguns palavrões, mas ele já tinha falado aqui a respeito, né? Aqui você vê o filho do Alan e o velho desgraçado da barca egípcia, o Rasputin do Juqueri, combinados com a milícia de fakes para subir tag para testar se as pessoas comuns compartilham da opinião da bolha maldita deles ou não. Querem ditadura mesmo. E aí ele coloca aí algumas postagens do Olavo de Carvalho, do Alan dos Santos. Então esses ataques do Danilo Gentili em relação ao Alan dos Santos não são muita novidade. Ele já fazia isso antes, mas é importante deixar claro aqui. Dessa vez o bicho pegou real. O Alan dos Santos coloca uma postagem que é também reveladora e muito importante para a gente refletir nesse vídeo de hoje. Ele diz o seguinte para o Danilo Gentili: você não espalhou por aí que nós éramos pagos para atacar pessoas?
que era o governo quem nos controlava, o governo está mandando criticar o presidente, sou livre para elogiar e para criticar quando necessário, mas você que não tem independência é obrigado a criticar sempre. O Danilo, inclusive, responde para ele: secou a sua teta, por isso está chorando e fugiu para os Estados Unidos, seu verme mercenário. Aliás, fugiu para não se ferrar na justiça. Sua hora vai chegar. Se diz machão aqui, mas correu para chorar para o Twitter, me censurar. E quando eu disse que ia quebrar a sua cara, saiba, quando eu te ver, farei isso. Aqui já tem uma ameaça física. Negócio. Olha o nível dessa história, meus irmãos, meus amiguinhos. Olha o nível. O Alan dos Santos então diz assim: marcado, Washington DC, no hotel ao lado de Treasure Building. Você tem visto de artistas, Secom, vem machão, você mama na Secom e até seus filmes estão com esperma do Estado. Poderem mostrar como se trata um pau, como você, dia 5 de janeiro às 9 da manhã, esperando. Então, um fez um ataque, o outro respondeu: não, vem bater mesmo, vai bater, então vamos marcar lá o nosso debate, né? Parecendo aqueles desafios que tinham naqueles filmes antigos de Bang Bang. Tudo isso é muito cômico no primeiro momento, é muito engraçado. Tem mais postagens, tá? Eu acredito que no momento que eu esteja gravando esse vídeo, eles continuem brigando e falando mais lá no Twitter, atacando um ao outro. Mas eu tenho duas coisas importantes para falar aqui para você, que é o que já interessa pra gente. Eu nem vou seguir aqui com mais postagens, porque já deu para você entender o nível da situação e o ponto em que chegou essa história toda. São duas questões. A primeira é o fato de ser a primeira vez que alguém muito próximo, realmente próximo do ponto de vista verdadeiro mesmo, né, de estar dentro do círculo bolsonarista mais íntimo, fazer declarações contundentes a respeito dos crimes cometidos por esse grupo do chamado Gabinete do Ódio. E a segunda questão é o conteúdo propriamente do que foi dito pelo Alan. Primeiro, ele assume que é o Carlos Bolsonaro que está à frente, pelo menos do Twitter, do Jair Bolsonaro, e nós temos essas evidências de alguma forma sendo apontadas em reportagens, até em inquéritos, até pela própria Polícia Federal, em investigações da Polícia Federal. Então, isso agora é uma comprovação real. Partindo dele, eu acredito que seja uma comprovação, inclusive, para estar sendo arrolada nessas investigações, para entrar nesses inquéritos. Uma outra questão é assumir alguns pontos. Então, o Alan dos Santos ele deixa claro que não só ele, né, diz que ele e o Danilo Gentili foram pagos para atacar pessoas. Eles foram pagos para fazer um papel que a gente vê aqui, que foi um papel preponderante, inclusive para a eleição do Bolsonaro e posteriormente para o governo Bolsonaro, para manter o governo Bolsonaro. Eles foram pagos para fazer esse trabalho. Essa reflexão é importante porque nós estamos na metade. A gente pode até dizer que nem chegamos ainda, mas vamos colocar como, né, são poucos dias. Estamos na metade do mandato do Bolsonaro. E agora a gente vê cair praticamente aquele que seria o último bastião, o último grande grupo bolsonarista, que a gente sabe que eles ganham muito dinheiro. Nós já tivemos uma live aqui para falar a respeito disso. Vou colocar aqui para você acompanhar, caso você não tenha visto. Essa live é muito importante, ela traz muitas informações. E a gente tem que trazer para você essas informações de uma maneira objetiva, porque nós estamos falando de pessoas que faturam milhões, sim, milhões, a gente está falando de milhões. Nós estamos falando de pessoas que têm nas mãos o destino de um país todo, e nesse destino deste país nós estamos incluindo 210 milhões de brasileiros, eu e você.
E essas pessoas, de forma irresponsável, vendo apenas o seu próprio interesse, num jogo de egos que não tem tamanho, elas estão levando milhares de outras pessoas, inclusive à morte. Então a gente está vendo o Brasil indo para o buraco, e uma briga dessa entre dois egos mostra claramente para a gente qual é a triste realidade que nós estamos acompanhando, que nós estamos vendo embaixo dos nossos narizes, que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Eu faço esse alerta para você. Preste muita atenção no que está acontecendo. Não permitir que um sujeito desse continue à frente do poder, e não só isso, não permitir que pessoas desse nível aqui estejam à frente do país e à frente de 210 milhões de pessoas que sofrem, que estão morrendo, que estão à míngua, em um governo que é completamente, esse governo é completamente burro, completamente ineficiente, ineficaz. É um governo completamente incompetente. Nós precisamos ter isso em mente. Um governo que não tem propostas. E nós estamos falando isso desde o começo. Estou aqui 2 anos depois falando algo que eu falei há 2 anos atrás. Então, esse alerta, ele precisa estar, acima de tudo, ele precisa estar ao conhecimento da população. Por isso eu peço para você, se você puder, compartilhe esse vídeo. Se você não puder compartilhar, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, comente, coloque os seus comentários aqui. Nós precisamos que vozes progressistas, ou mesmo aqueles que são oposição, possam ter a sua voz, porque a situação é grave e muito, muito, muito séria. Tá bom? Conto com você, escreva o seu comentário aqui e a gente se vê numa próxima.